Bem-vindo ao ambiente ASTCalc, um espaço onde debatemos a respeito de ciência e tecnologia. Hoje, vamos dar continuidade ao curso de Introdução Calculadora ASTCalc, que criei para auxiliar no cálculo numérico de aplicação científica. Se você não assistiu à aula anterior, consulte na descrição desse vídeo. Você pode acessar a todas as aulas no meu site, que está na descrição também. Já vimos que as posições dos astros celestes são referidas ao sistema equatorial, isto é, com o plano de base sendo o equador celeste com origem no equinócio de março, o ponto gama, e cujas coordenadas se chamam ascensão reta e declinação. No entanto, vimos que os únicos lugares na Terra que podemos usar diretamente essas coordenadas são o Polo Norte e o Polo Sul. Mesmo assim, neste último caso, os valores devem ser invertidos. É aqui, por esse sistema, que você é capaz de achar o seu astro de interesse. Você tem a direção do norte, e então você conta, a partir do norte, o azimute, e levanta o instrumento na altura H, e aí você aponta para o seu astro. Então, como você transforma as coordenadas que você tem no catálogo em coordenadas equatoriais para as locais, com respeito ao horizonte? Essa é a proposta das aulas aqui que estamos dando continuidade. Seria muito fácil se tivesse apenas uma questão de fórmulas. Pega os dados aqui, coloca nas fórmulas e obtém seu resultado. No Observatório Nacional, quando eu fui responsável no meu departamento pelas informações a respeito de nascer o ocaso do Sol e de planetas e Lua, um oficial da aeronáutica me mandou um e-mail solicitando que eu enviasse as fórmulas para o cálculo devido. Não é bem assim, isso não é uma caixa preta que você coloca os dados e sai o resultado. É preciso uma certa expertise, é preciso ser astrônomo. Para começar, a Terra não está parada. Não se trata simplesmente de mudar o sistema. Então temos que considerar a rotação da Terra. E como a gente vai estimar o movimento de rotação da Terra? Ora, com um relógio. O relógio é o melhor estimador da rotação da Terra. Então, como será que vamos introduzir o relógio no sistema tal que possamos transformar as coordenadas equatoriais, como a estrela está definida, para o sistema local, para que você possa observá-la? Temos que saber qual é a velocidade de rotação da Terra. Ora, a velocidade de rotação da Terra é de 360 graus a cada 24 horas. Não é bem assim. E eu vou mostrar por quê. Para medir o dia solar, você parte do momento em que o Sol cruza o meridiano local. Daí fica cronometrando, esperando o dia passar, a noite passar, a manhã passar e pronto. Quando o Sol cruzar o meridiano novamente, pare o cronômetro e leia 24 horas. Viu? Como eu disse, o Sol toma 24 horas para cruzar toda a esfera celeste e retornar ao mesmo lugar. Mas agora vamos fazer diferente. Vamos usar uma estrela. Vamos ver. Você esquece o Sol, deixa anoitecer e se fixa, por exemplo, na estrela Sírius, que está aqui. Dispara o cronômetro quando ela cruzar o meridiano e conta. Deixa o Sol passar, o dia passar e crava novamente o cronômetro quando Sírius chegar novamente no meridiano. O que você verá? Você verá que o cronômetro não marcou 24 horas, e sim 23 horas e 56 minutos. Ah, o cronômetro está errado. É o mesmo cronômetro usado para medir o dia solar. Ah, é que você está medindo a noite. Mas o cronômetro passou pela noite também para medir o Sol. Ah, a estrela se mexeu, ela se moveu. Não, a estrela continua lá há séculos, pelo menos é o que se sabe da Sírius. Ah,
Isso é fake news, isso é invenção. Não, você pode fazer a mesma medida com outras estrelas também e o resultado será sempre o mesmo. Acontece que, ao contrário do que muita gente acredita, a Terra gira com uma velocidade maior que a de 360 graus a cada 24 horas, a cada dia. A verdadeira velocidade de rotação da Terra é de 360 graus, 59 minutos e 8 segundos a cada 24 horas. Ah, como? Vamos devagar, gente, que senão a gente confunde tudo. Eu vou explicar. Você sabe, a Terra gira em torno de si mesma num movimento de rotação. Mas enquanto ela gira, ela também orbita em torno do Sol, perfazendo uma volta em um ano solar. Em um dia, a Terra anda de um pouco menos de 1 grau em torno do Sol. Aqui na ilustração, o ângulo está exagerado, é apenas para ilustrar. E o que acontece? Acontece que no período de um dia, você, ao esperar o Sol chegar no meridiano, vai passar do ponto de onde se originou a rotação e vai medir com atraso a direção original, que já passou. Com as estrelas, isso não acontece, pois elas estão supostamente fixas no fundo do céu. Então é assim, ao final de um ano, quando a Terra completar 100% da órbita, você vai perder um dia na medida da rotação da Terra. Aí você pode dizer, então por que não se coloca o relógio na marcha correta da rotação da Terra? É que se você fizer isso, você perde a sincronia do dia com o movimento do Sol no céu. Vai ter épocas no ano em que você vai almoçar em plena noite e ir para a cama ao alvorecer. Então, sincronizar o relógio com a verdadeira rotação da Terra não interessa à sociedade civil. Interessa apenas para as sociedades da astronomia, de astronáutica, de navegação. E então, se você quer se integrar à comunidade de astronomia, você vai ter que se acostumar a trabalhar com 2 relógios. Um marcando o tempo solar, isto é, baseado na posição do Sol e adotado pela sociedade civil. É o tempo que temos desde que nos conhecemos por gente. E o outro com o tempo dito sideral, o relógio que sincroniza a rotação da Terra com respeito às estrelas, um referencial fixo. E é a partir desses 2 sistemas que teremos que trabalhar, já que é a partir do tempo civil, ou tempo solar, que queremos determinar a posição das estrelas, que é regida pelo tempo sideral. E como fazemos isso? Temos que começar por definir uma data e um horário para o qual nós queremos observar um dado objeto. A hora em nosso relógio é definida a partir de um fuso horário, ou seja, o lapso de tempo que temos com respeito ao meridiano de referência. No caso, o meridiano de Greenwich, um subúrbio de Londres, onde se construiu um observatório com o fim específico de achar a solução para o problema da longitude, pois aqui é também a referência para as medidas de longitude geográfica. Isso não foi sempre assim. Essa convenção de centrar os fusos horários e as longitudes se deu em 1884, na Conferência Internacional do Meridiano em Washington, D.C., nos Estados Unidos. 41 países participaram do encontro. Ali está o Brasil. Fomos representados pelo então diretor do Observatório Nacional, Louis Cruz, belga de nascimento, foi discípulo de Emmanuel Liais. Este foi um astrônomo respeitado na Europa e França, em particular. Veio dirigir o observatório em 1870, a convite do Dom Pedro II. Como francês, vocês conhecem a origem do termo falar francamente. Vem da forma ríspida com que os franceses se tratam entre si e aos outros também. No Brasil, o Dr. Liais encontrou um ambiente intelectual, digamos, pré-histórico, e a sua cabeça arrogante não soube tolerar. Ele fez muitos inimigos e, por conta disso, colocou o Observatório Nacional em maus lençóis. Devemos a Louis Cruz que, com habilidades apaziguadoras, conseguiu colocar tudo em pratos limpos
e o Observatório Nacional continuou a existir. E foi ele que representou o Brasil nesta Conferência de Washington sobre longitudes. E lá havia duas vertentes sobre onde definir esta origem dos fusos e das longitudes. A vertente que terminou vencedora, inglesa, e a francesa, que queria o meridiano de Paris, mais precisamente o meridiano do Observatório de Paris. Esse meridiano de Paris serviu como referência dos franceses e países dominados nos tempos napoleônicos. Os ingleses usavam a seu favor o argumento de que eles eram um império global, que sua frota dominava os mares, que seu império não via o sol se pôr. Já os franceses, com a sua fleuma, diziam que Paris era o centro do mundo. Ambos estavam, em suas perspectivas, corretos. Se a Inglaterra era o centro do império onde o sol não se punha, Paris era o centro intelectual do mundo. Lá é onde apareciam as novidades da ciência, da tecnologia, da moda, do teatro, da música. Se você quisesse se inteirar de um desses assuntos, você ia a Paris. Tanto que o nosso Santos Dumont foi para lá ficar famoso pelos seus balões e construir o seu 14 bis. E os irmãos Wright foram para lá reivindicar que teriam sido eles os primeiros a colocar o seu avião no ar. Tem essa polêmica aí até hoje, mas o que eu quero dizer é que os franceses também tinham seus argumentos. Mas os franceses tinham um problema. Napoleão deixou traumas profundos na Europa. Nesta época em que a França estava sob a Terceira República, o sentimento anti-França graçava pela Europa, Inglaterra inclusive. Dar o centro de referência de navegação aos franceses não era uma ideia simpática. E os ingleses também contavam com um argumento forte. Tinha sido na Inglaterra que o problema da longitude tinha sido resolvido. O problema da longitude. Vejam, eu quis realçar aqui a América do Sul no mapa moderno à direita e o antigo lá do século 17 e 18. Vejam como está distorcido. O problema era que a latitude, ou seja, a posição, a distância ao Equador era bem conhecida. Contudo, não existia método preciso para determinar a longitude. Muitos naufrágios aconteceram por conta desta indeterminação. Os capitães dos navios que tinham as cartas na mão, tanto as cartas eram imprecisas quanto as suas medidas de posição também. Ali onde estava marcado bancos de areia, recifes de coral, montanhas subterrâneas, poderiam estar errado e era frequente, muito frequente, eles acabarem batendo, encalhando, indo a pique, perdendo o navio. Foi o rei Charles II quem criou o Observatório de Greenwich, que tinha como função, entre outras, de resolver o problema da longitude, instituindo um prêmio de 20 mil libras esterlinas para quem o fizesse. Uma fortuna inimaginável para um habitante de Londres da época. E não foi sem esforço. Os astrônomos procuraram os métodos mais espalhafatosos para tentar determinar a posição da longitude. Fases da Lua, satélites de Júpiter, elongação de Vênus, de Mercúrio, eles inventaram as mais diferentes formas tentando determinar precisamente a longitude de um ponto qualquer do planeta. Foi um relojoeiro. Você sabe, esse pessoal que maneja objetos técnicos não tinham e não tem formação superior. Não é um doutor, tanto que ele era considerado um marceneiro, mas ele tinha uma carta na manga. O relógio portátil, ou seja, o relógio a corda, chamado cronômetro marítimo. Esse aí, da imagem, é o chamado H5, de Harrison 5. Ele construiu várias versões aperfeiçoando o modelo. Naquela época, relógio era sinônimo de pêndulo. Agora, imagine colocar um relógio a pêndulo dentro de um navio, especialmente na época, e tentar medir o tempo. Imagine aquele balanço do barco. Pêndulo para cá, pêndulo para lá, e o barco virando para lá e para cá. O padrão de segundo ficava Maria Maluca.
Então, foi uma grande sacação. O Sr. Harrison, marceneiro, inventar um dispositivo que marca o tempo sem necessidade de um pêndulo. Ele colocou um par de molas, uma para guardar energia e outra para balançar e controlar uma catraca, bastando apenas calibrar o tempo desse vai e vem da trava com o passar dos segundos. Fez várias tentativas embarcando em navios no intuito de realizar suas medidas, mas tinha um problema. Ele mareava, ficava tonto, vomitava, queria fazer as medidas, mas não conseguia sair do seu aposento. Ele comeu pão que o diabo amassou, mas ele conseguiu. Após várias tentativas, fez as medidas corretas e acabou demonstrando que só é possível determinar a longitude através de um estimador da rotação da Terra, o relógio. Ao demarcar a posição das estrelas no navio, agora é possível determinar não só a latitude, como a longitude do local em relação ao porto de partida, tendo em mão o horário neste porto. O Sr. John Harrison, então, divulgou a sua descoberta esperando receber aquela bolada. Ao saber disso, os astrônomos do Observatório de Greenwich, todos de elite, reagiram. Como é que um marceneiro vai resolver um problema astronômico tão complexo? E fizeram um lobby para que ele não recebesse o prêmio, nem que sua invenção fosse adotada pela Marinha Real. O Sr. John Harrison faleceu sem ver sua invenção reconhecida e sem receber o seu prêmio. Foi numa audiência em 1772 com o rei George III que decidiu reconhecer a descoberta. Por sinal, foi durante esse reinado que aconteceu a Revolução Americana. Esse rei, depois, foi declarado louco por outras razões. O Sr. William Harrison usou o dinheiro que recebeu para criar uma fundação em homenagem ao seu pai, John Harrison. Então, os ingleses tinham também este argumento para defender a origem do tempo no Observatório de Greenwich. A solução do problema da determinação da longitude tinha sido na Inglaterra. Os franceses vieram com uma de João sem braço e disseram: vamos colocar o centro numa ilhota no meio do Atlântico, que não seja num grande continente. Mas aí vem um argumento, quer dizer, o trabalhão que ia à cidade, ia até aquela ilhota, de fazer as medidas, convencer os nativos, e depois todo mundo teria que ir lá fazer medidas constantemente. Não, a ideia não vingou. A França recebeu o apoio somente de São Domingo e do Brasil. Numa votação final, ficou decidido por ampla maioria pelo meridiano de Greenwich como centro dos fusos e das longitudes, com abstenção apenas do Brasil e da França. Depois na década de 80, fizeram um deslocamento, mas foram de alguns cento e tantos metros. Não ficou importante. O importante é que o centro do mundo para os horários e fusos de longitude é o meridiano de Greenwich até hoje. Então ficou assim. O globo ficou dividido em 24 fusos horários. Cada fuso cobriria cerca de 15 graus em unidade de ângulo. A leste conta-se com um sinal positivo e a oeste com um sinal negativo. Você pode ver que a divisão não é seguida literalmente, havendo algumas distorções, muitas vezes para facilitar a administração. É interessante ver aqui, por exemplo, a Argentina, devia estar no fuso horário de menos 4, mas está no mesmo fuso horário de Brasília, que é menos 3. E aí, por aí vai. Existem variações aqui no Pacífico, muito interessante, mas cada país adota segundo as suas conveniências, aproximadamente. Já a longitude, não. A cada ponto tem uma longitude específica. 2 pontos possuem a mesma longitude somente se eles estiverem no mesmo meridiano. Tem mais uma coisa. O fuso horário é regido pelo tempo solar.
o tempo civil que garante que o Sol esteja em cima da sua cabeça quando você vai almoçar. Já a longitude, ou longitude geográfica, como chamamos, é regida pelo tempo sideral, porque é o tempo sideral que mede a verdadeira circunferência da Terra, quando comparamos a rotação com as estrelas. E a forma de transformar uma na outra se chama taxa sideral, que permite converter a unidade de tempo solar em sideral e vice-versa. Você obtém a taxa sideral entre as constantes astronômicas aqui na ASCII-Calc. Este epsilon aqui é exatamente a taxa sideral. Para você obtê-lo, você clica nele e faz subir no registro X. Então, a fórmula de conversão é essa. O tempo universal, ou tempo civil, é igual ao tempo sideral vezes a taxa sideral. Para o inverso, basta trocar a posição da taxa sideral, que antes multiplicava, agora divide. Por exemplo, quanto é 14 horas de o tempo universal em tempo sideral? Então, a gente entra com 14 horas, sobe o valor da taxa sideral aqui e divide. Você obtém 14.038. Clicando aqui neste botão, você obtém 14 horas, 2 minutos e 18 segundos aproximadamente. Agora só falta saber onde está o ponto gama, já que a posição das estrelas se refere ao ponto gama. E o ponto gama está sempre se movendo, já que a Terra está sempre girando. Dica: se a gente sabe o tempo sideral, a gente pode saber onde o ponto gama está. É aqui que entra este botão aqui. Ele diz: tempo sideral em Greenwich a 0 hora do tempo universal. Em outras palavras, se você está no meridiano de Greenwich a 0 hora, esse botão diz o tempo sideral, ou seja, onde está o ponto gama, que repousa sempre no Equador, é claro. Ou seja, você se coloca no meridiano de Greenwich e olha o seu relógio 0 hora no fuso de Greenwich. Então, esse botão aqui é que vai te dar essa informação, a posição do ponto gama em relação em Greenwich. Ele é chamado de tempo, porém, ele fornece o resultado em ângulo. É importante não confundir. Para que obtenhamos, então, essa informação, teremos que fornecer a data de interesse. E a data de interesse tem que ser em dia juliano e não pode ser quebrado, tá? Não vamos esquecer que o dia juliano começa ao meio-dia. Então vamos a um exemplo. Por exemplo, tomemos o dia 1º de março de 2026. Então vamos entrar com a data conforme eu já ensinei numa aula anterior. Você entra com a data do calendário gregoriano, 01/03 de 2026. Em seguida, entra com as unidades de dia, mês e ano, conforme a sequência de dados que eu entrei aqui. E agora temos condição de calcular o dia juliano, nessa tecla aqui, como você pode ver. Certo? E aí calculamos o dia juliano e acertamos o formato para ficar um formato mais elegante. E calculamos o tempo sideral a 0 hora do tempo universal neste botão aqui. Esse valor aqui representa a posição do ponto gama, que se encontra sempre no Equador, com respeito ao meridiano de Greenwich. Por isso, ele está em unidades de ângulo. Este hour aqui é a unidade de ângulo, é diferente da unidade de tempo. Pode parecer contraditório, mas é assim. Em astronomia, o que nós usamos é a unidade de ângulo, mesmo que a coisa se chame tempo. Só se usa a unidade de tempo em caso de taxas de variação e de datas. O resto é sempre ângulo. Voltando aqui, vemos que o valor
é muito maior que 24 horas, o máximo para um quadrante. É aqui que usamos este botão Quad, que tem a função de reduzir ao primeiro quadrante os valores de ângulo. Você pode ver que o resultado é em radiano, que é a unidade padrão da ASCII. Temos que, então, converter novamente para ângulo. E vemos que a posição do ponto gama em relação ao meridiano de Greenwich no dia 1º de março de 2026 é de 10 horas, 35 minutos e 15 segundos. Ótimo, agora você conhece a posição do astro em relação ao ponto gama, que é a ascensão reta. E sabe a posição do ponto gama em relação ao meridiano. Você sabe a posição do astro em relação a seu meridiano. Essa distância do astro ao meridiano se chama ângulo horário, H. No caso, HG, porque o meridiano é o meridiano de Greenwich. Você pode notar que a figura passou da Terra para uma esfera, que é a esfera celeste. Eu estou falando de distâncias, referências geográficas, ou no caso do meridiano, e as referências celestes, no caso do ponto gama, o astro, ou o que seja. Eu posso falar isso porque o céu envolve a Terra. Considerando que estamos na Terra, ou no seu centro, Terra e céu são consideradas esferas concêntricas, e você estaria no centro da Terra. É claro que você não está no centro da Terra, mas a gente pode considerar, em primeira aproximação, que é assim, que estamos no centro da Terra virtualmente. Então você sabe a posição do astro em relação ao meridiano. Só que tem um problema. Aliás, dois. Você tem que estar em Greenwich, ou no meridiano de Greenwich. E 2, você tem que estar em Greenwich a 0 hora de lá de Greenwich. Então, como sabemos qual é a posição do astro em relação ao nosso meridiano no horário que for? Calma, vamos por partes, como dizia Descartes. Vamos ficar em Greenwich por enquanto. Você sabe que o ponto gama está sempre se deslocando. Então você vê a hora no tempo civil, universal, transforma em tempo sideral. Como você faz? Você divide a taxa sideral que você obtém das constâncias astronômicas na ASCII e soma este valor ao tempo sideral, a 0 hora do tempo universal em Greenwich. E aí você tem a posição do ponto gama naquela hora, só que é em Greenwich. E como se sai de Greenwich e se translada para outro local? Através da longitude, isto é, a longitude geográfica. A longitude, dita geográfica, é a distância entre o meridiano de Greenwich e o meridiano relativo ao seu local. Ah, mas espere aí, tem o fuso horário também. Pois é, os fusos horários estão para o tempo universal, esse que estamos acostumados a usar. Assim como a longitude está para o tempo sideral. Além disso, a longitude varia continuamente. A longitude daqui onde estou é diferente da longitude a 100 metros daqui. Já os fusos horários são compartimentados, são faixas definindo regiões. O Brasil tem 4 fusos horários. A faixa que é do arquipélago de Fernando de Noronha, -2. A faixa de Brasília, o horário de Brasília, que é o fuso -3. Depois tem o Brasil Oeste, que é o -4. E, finalmente, o Acre, que pega o -5. Mesmo que as longitudes dessas localidades sejam diferentes, talvez bem diferentes. No entanto, com respeito à longitude, é um pouco contraproducente medir a longitude de cada lugar em uma localidade. Adota-se a longitude padrão, aquela, por exemplo, dada pelo Observatório Local ou pelo IBGE. Então, recapitulando, sabendo o tempo sideral para um dado instante em Greenwich, somamos a longitude do local para saber o tempo sideral local, isto é, a posição do ponto gama com respeito ao meridiano local,
para aquele instante em Greenwich. Mas para o tempo universal, em Greenwich. E para o tempo local? Subtraímos o fuso horário para sabermos o tempo universal em Greenwich, equivalente ao tempo local. Em suma, veremos aqui a fórmula final para determinar o tempo sideral local para um dado instante local. Será o tempo local subtraído do fuso, que dá o tempo universal em Greenwich. E o resultado será dividido pela taxa sideral, que você obtém das constâncias astronômicas, lá na ASCII-Calc. E aí você obtém o tempo universal em Greenwich, em unidades de tempo sideral. Daí você soma o tempo universal a 0 hora de Greenwich, que você obtém naquele botão do mesmo nome na ASCII-Calc. Com isso, você obtém o tempo sideral no meridiano de Greenwich. Então você soma a longitude para obter o tempo sideral local no mesmo horário. Sem esquecer que o tempo sideral é a distância do ponto gama ao seu meridiano. Vamos a um exemplo. Calcular o tempo sideral na longitude de menos 43 graus, 19 minutos e 51 segundos para o dia 1º de março de 2026 a 1 hora e 44 minutos. Então, vamos utilizar essa formuleta aqui que nós já mostramos aqui, né? E considerar que o tempo sideral a 0 hora de Greenwich já está aqui para o dia 1º de março, como a gente já tinha calculado anteriormente, certo? Então vamos pegar o horário 1 hora e 44 minutos do tempo local. Não vamos esquecer que estamos falando aqui de ângulo e não de tempo, apesar de ser tempo o nome da variável, nós temos que usar ângulo. Então, usando ângulo, nós vamos transformar para unidade decimal e subtrair o fuso. O fuso é menos 3, não é? Então, vamos subtrair o fuso e esse é a hora lá em Greenwich. Aí a gente divide pela taxa sideral. A taxa sideral está aqui. Vamos subir, né? E vamos dividir. Pronto. Então é o tempo em Greenwich em unidades siderais. E vamos somar com o tempo sideral a 0 hora, que está aqui em cima. Somando. E finalmente vamos somar a longitude. A longitude é 43 graus, 19 minutos e 51 segundos. Em horário de ângulo, não é hora, aqui é grau, não é? Então, transformando. E vamos colocar negativo, porque a longitude é contada negativa a partir do oeste, para o oeste. Então, esse é a longitude dadas em graus. Temos que compatibilizar com hora. Então, vamos transformar em unidades de hora. Convertendo, esse é o valor. E vamos somar. Somando, nós temos finalmente, então, colocando em termos hexadecimais, temos então o horário sideral, a hora sideral para o local, para 1 hora e 44 minutos do tempo local no dia 1º de março de 2026, será 12 horas, 26 minutos e 42,4 segundos. Então, essa é a distância do ponto gama ao meridiano local para esta data, este horário, dado em unidades de hora. O que é a distância do ponto gama ao meridiano local? E então fica assim. Você sabe a distância do objeto ao ponto gama. E você sabe a distância do ponto gama ao seu meridiano. Então você sabe a distância do objeto ao seu meridiano.
E essa é a distância chamada ângulo horário, HA. E como se obtém o ângulo horário? Na famosa fórmula H é igual a T menos alfa. Alfa é a ascensão reta do objeto. E por que subtrai? Porque o tempo cresce para oeste e a ascensão reta cresce para leste. Então temos que manter o sinal algébrico. Se você vai comprar um telescópio com montagem equatorial, é esse o valor do HA que você vai ajustar na roda de ascensão reta. Se por outro lado você tem ou vai adquirir um telescópio de montagem horizontal, que veremos na próxima aula, você vai ter que ter esse valor para calcular as coordenadas horizontais. Vamos a um exemplo. Determinar o ângulo horário da estrela Arcturus da constelação de Cocheiro, ou Boiadeiro, ou Pastor, que seja, cujas coordenadas são ascensão reta 14 horas, 16 minutos e 53 segundos e declinação 19 graus, 2 minutos e 25 segundos. Para as condições dadas nos exercícios anteriores, ou seja, data e local determinados. Já temos o tempo sideral, calculado anteriormente. Então vamos entrar com a ascensão reta, 14 horas, 16 minutos e 53 segundos. Hora de ângulo. Colocando em formato decimal. E temos então o tempo sideral e a ascensão reta. Para obter o ângulo horário é subtrair. Então nós subtraímos e obtemos o resultado negativo. Isso significa que o objeto ainda não chegou no meridiano. Valores positivos, o objeto já passou do meridiano. Valores negativos, o objeto ainda vai chegar no meridiano. Tem gente que gosta de adotar uma outra notação de ângulos dentro do quadrante 0,360. Assim, aplicamos o quad do quadrante, obtemos em radianos, transformamos em hora novamente. E está aí o valor do ângulo horário em termos de hora no quadrante. Eu, pessoalmente, prefiro valores negativos. É mais intuitivo. Se está negativo, não chegou no meridiano. Se está positivo, passou dele. Tá? É melhor para mim, pelo menos. A declinação é direta, não é preciso fazer qualquer transformação. Fica assim definido o sistema de coordenadas equatoriais locais com as quais você pode usar o seu telescópio de montagem equatorial para apontar o seu objeto. E aqui terminamos mais uma aula sobre a ASCII-Calc. Se você gostou, dê um like para agradar o algoritmo do YouTube, ou então vá para o meu canal para ver outras aulas a respeito, e vá para o meu site, onde você pode encontrar, além dessas outras aulas, você pode encontrar outros cursos, outros debates, artigos, softwares, tudo no sentido de te ajudar a fazer cálculos sobre ciência e tecnologia. Então, até a próxima e tudo de bom. Tchau!